há 15 anos atrás, o Dr. Peter Glovics, ele publicou um trabalho no Journal, e ele começa o trabalho dizendo assim, que há 15 anos atrás o laser supostamente iria abrir as artérias, né? E hoje nós estamos usando o laser para fechar as veias. Eu considero de muita utilidade, é bem diferente quando a gente lê as peças de marketing da indústria do que a gente vê nesses eventos. Então são eventos muito importantes porque quando você lê as peças de marketing, as primeiras peças de marketing com relação ao endolaser, falavam no fim da cirurgia, falava que não tinha cicatrizes, que não tinha incisões e por aí afora. Nessas reuniões científicas a gente percebe o fato, a realidade, e principalmente quando o trabalho é apresentado dessa forma que o Rui mostrou. E essas apresentações é que servem para pautar a nossa conduta. Eu tenho certeza que o Ivanésio e o grupo dele, nós temos pacientes comuns, eu tenho pacientes que já foram operados pelo grupo do Ivanésio e por ele, especialmente do grupo CEAP2 e CEAP3, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão conseguir resultados, os resultados de vocês são irretocáveis, cirurgicamente. Eu acho que não vão conseguir resultados melhores com o endolaser do que os que já conseguem com a cirurgia. A palavra convencional está começando a ficar pejorativa, né? Com a cirurgia convencional. Para os casos de perna mais hostil, eu estou realmente muito curioso com a aplicação do endolaser para esses ambientes mais hostis, onde já se tentou a cirurgia de Linton, onde já se tentou os procedimentos de ligadura subfacial. Eu acho que essa arma endovenosa, que é o catéter com laser, eu acredito que vai ter uma aplicação muito grande naqueles casos que vocês apresentaram de CEAPs mais avançados. E eu não teria coragem hoje de usar ainda essa técnica para a CEAP2, para a CEAP3, porque eu tive a oportunidade de assistir 2 procedimentos, um feito pelo Dr. Ari, aqui no Rio, né? E eu nunca vi coisa tão invasiva quanto aquilo, né? Muito mais incisões, a própria agulha usada para que você passe a pele para ir para a veia é muito maior do que a lâmina 11 e muito maior do que a própria agulha 19 que a gente usa para botar a nossa agulhinha de crochê. Com relação aos resultados, eu queria acrescentar aqui umas coisas. Eu fiz uma coleção de trabalhos publicados e fiz um resumo. Por exemplo, necessidade de analgesia. Alguns trabalhos falam que 70% dos pacientes precisam de analgesia além do 3º dia do pós-operatório. O retorno imediato ao trabalho, 65%, ou seja, 35% não tem retorno imediato ao trabalho. E eu não vejo esse retorno imediato ao trabalho como um fator que determina a gente escolher uma técnica ou a outra. Sintomas neurológicos com relação ao nervo sural, 4,40%. Isso muito ligado à questão da safena externa, tem que ter um cuidado bastante grande. Oclusão imediata da safena magna ocorreu em 98,2%, ou seja, teve 12,8% que não se conseguiu a conclusão do procedimento numa primeira tentativa. Reintervenção de 12,9%, recidiva 7,4%, já foi maior, já teve esse nível de 20%, agora com esse aprendizado já superado melhorou. Recanalização da safena de 1,2% até 6,6%. Equimoses de 23% a 60%, diferente dos hematomas, que aconteceram em até 5% dos pacientes. Flebite, 1,6% a 3,4%. Hiperpigmentação, 2,9%. Parestesia transitória, até 36% dos pacientes em alguns trabalhos. Queimaduras de pele, de 0% até 12%. Extensão do trombo para a veia femoral, em 7,7%, provavelmente nos casos em que não se faz o acesso cirúrgico aberto da crosta.
Foi publicado no Journal, em 2006, o ano passado, uma tromboflebite séptica com imagens assustadoras, está no Journal, com supuração de todo o trajeto da safena, um fleimão, e a foto mostra o paciente com 6 drenos colocados no trajeto onde foi feito o endolaser. Um caso de fístula arteriovenosa para a apopilítia, também publicado no Journal. Bom, na melhor das hipóteses, os resultados são semelhantes. E dizem os melhores livros de conduta de prática médica que, na hipótese de resultados iguais para procedimentos novos, não se deve usar o procedimento novo se esse procedimento novo significar um custo financeiro muito significativo para os pacientes. Bom, a gente tem um certo prurido em falar essas coisas, em congresso a gente nem deve falar, mas numa família como a nossa, a gente deve colocar essa coisa até para o debate. Porque, por exemplo, se você vai usar um procedimento, digamos a escleroterapia com laser, que no início substituiria tudo que já se foi feito com laser até hoje em matéria de escleroterapia, hoje a maioria dos escleroterapeutas usam o laser associado à escleroterapia química. Vocês viram que há a associação do endolaser mais o procedimento aberto. O que acontece é que nesses procedimentos novos, você agrega valor. O Dr. Ney disse aqui para a gente claramente que a utilização do laser possibilita a cobrança de um plus, principalmente para os pacientes de plano de saúde. Nós estamos algemados a valores que praticamente são os mesmos há 12 anos. E essas novas tecnologias, na medida em que não são cobertas pelo plano de saúde, elas nos possibilitam esse plus, essa agregação de valor a um procedimento convencional. Isso é ruim? Isso é bom? Isso deve ser feito? Isso não deve ser feito? São questões que nós precisamos discutir entre nós mesmos, e como o debatedor ele tem que ser, antes de tudo, um provocador, eu deixo colocada essa questão para a plateia. Muito obrigado. Obrigado, Amorim. Próximo debatedor, Dr. Marcelo Capella Moritz. Boa noite, obrigado, Ross, pelo convite. Rui, parabéns aí pela apresentação. Depois de tantos dados aí que o Amorim falou, resta pouca coisa para falar. O Rui sabe, pelo menos, que eu sou um fã do laser, né? Não faço cirurgia laser, mas faço escleroterapia. E o que eu notei é o seguinte, o importante, como na escleroterapia laser, em tudo que a gente faz em cirurgia e medicina, curva de aprendizado, né? Eu acredito que muito há que se melhorar no tratamento cirúrgico a laser. Realmente a cirurgia de varizes tradicional acho que não tem questionamento pelos colegas, embora o laser acho que é uma técnica que veio para ficar, acredito que vai melhorar, que os aparelhos vão melhorar, as fibras vão diminuir, enfim, e as indicações vão aumentar, não só safenectomia, mas retirada de tributárias e talvez aí acabando com a técnica combinada, né? Crochê mais laser para safenectomia, enfim. De qualquer maneira, eu vejo então a semelhança desses resultados e de complicações também, né? Eu acho que o principal que o Rui também falou, a parte ética, é explicar muito para o paciente antes de um procedimento cirúrgico, para ele não chegar achando que vai ficar lindo e maravilhoso, né? Ela vai ficar linda e maravilhosa, seus problemas acabaram, né? E isso é muito visto em consultório e ela espera isso de você. E se não acontece isso, por exemplo, aparece uma lesão daquela, o doutor é um desqualificado, etc, etc. Então, o papo médico-paciente é muito importante. Então, acho que, resumindo, é uma questão de opção. Uma questão de opção e de oportunidade do cirurgião ter o aparelho. Eu acho que eu sou totalmente favorável, concordo com o Amorim que existem esses resultados, essas flegmases, lesões e complicações, porém, eu acho que ainda vai melhorar, está no caminho.
É uma questão do cirurgião ter o aparelho e a opção do doente querer fazer e, obviamente, o bom senso de você fazer uma indicação. É isso aí, parabéns. Obrigado, Marcelo. Doutora Niura Gomes, do Rego Coelho. Bom, obrigado pelo convite. Também queria parabenizar a apresentação e não sobrou muita coisa, eu acho, para discutir. Eu acho que os colegas já esgotaram bastante o assunto. O que eu acho em relação ao tratamento de varizes e de microvarizes, essas patologias, a gente tem uma gama, hoje em dia, de tratamentos diferentes que podem ser feitos, né? Então, cada caso é um caso e cada caso você pode utilizar um ou mais de uma dessas terapêuticas. Então, é um momento da gente começar a desenvolver talvez um pouco mais. Acho que, inclusive, é um estudo corajoso dos colegas começar a utilizar isso, porque coloca em questionamento uma cirurgia que já está mais do que estabelecida, que todo mundo faz muito bem, todo mundo tem ótimos resultados. Então, vocês tentarem fazer um trabalho desse é uma coisa assim, bastante arrojada. E eu acredito que vai evoluir ainda muito mais. No momento, me parece que está mais indicado para esses casos mais graves, com úlceras, né, com CAP6, pacientes que têm muito mais dificuldade de tratar com a cirurgia convencional, mas acredito que isso vai evoluir com o tempo, com a própria evolução do material, assim como evoluiu a cirurgia endovascular, que no começo também a gente tinha uma quantidade de insucessos enormes, né? Tinha que ficar toda hora tendo que converter para cirurgia aberta e tudo. Hoje em dia não é mais assim. Talvez o laser também seja, também ande para esse mesmo caminho. Eu acho que é isso aí, a gente tem que continuar tentando. Parabéns aos colegas. Obrigada. Obrigado, Nura. Doutor Ivanese, quer fazer alguns comentários? Bom, se a gente fosse levantar alguns trabalhos de cirurgia convencional e começar a verificar as complicações da cirurgia convencional, a gente vai ver que a gente tem um monte de infecção, a gente tem um monte de deiscência de sutura, a gente tem um monte de inflamações na retirada de hematomas grandes na região. Então, as comparações não é o termo de comparação. Eu acho que, pessoalmente, eu cada vez estou mais convencido que o laser vai ajudar muito o cirurgião vascular que opera varize. Não só sob o ponto de vista do laser transdérmico, que eu já uso há algum tempo, e o Amorim disse muito bem, vamos dizer, a proposta inicial, quando chegou esses lasers todos, é que acabou tudo, só vai ter o laser. Não, a gente viu com o passar do tempo que aquilo é tudo mentira. Mas que o laser tem uma parcela de tratamento muito importante nas telangiectasias. E na cirurgia de varizes também, vamos dizer, os primeiros trabalhos, até um caso que o Rui mostrou ali, vocês podem ver de 2005, foi até o caso que o Arielvin estava aqui e fez um grande hemangioma que a paciente tinha na região posterior da coxa, que já tinha sido operado 3 vezes. Cicatrizes para tudo quanto é lado, e hemangioma enorme na coxa. Então, a proposta de se fazer o laser foi até bastante promissora, ela só fez um tratamento e estava lá algum tempo depois, já tinha melhorado bastante. É claro que teria que ser feito outras. E o hemangioma da mão, o paciente já tinha sido operado 2 vezes, a última cirurgia 10 anos atrás. E está melhorando bastante, acho que foi uma proposta muito boa, o endolaser para o hemangioma da mão. Agora você me diz, e com relação à extração da safena? É claro que uma técnica que está em uso há 107 anos, né? Ou há 100 anos, né? Em 1907, mais 101 anos, e mostrou-se muito útil por ter durado durante 7 anos e continua em uso até hoje. É realmente uma técnica muito boa. A opção do endolaser, eu acho, para tratar safena, é uma outra opção que se tem, a meu ver, menos traumática, ela dá um pouco mais de sintomatologia, sim, como o Rui mostrou, um pouco mais de, talvez você precise um pouco mais de analgésico do que precisaria na cirurgia
da fleboextração convencional, embora a gente... Não sei, talvez pelo sentido do aquecimento, não tem bem explicado, mas embora quando você faz a flebectomia, a safenectomia, também alguns pacientes se queixam de muita dor e tal. E varia muito de paciente para paciente. Então, eu acho que para aqueles casos de CEAP 4, CEAP 5, são casos muito interessantes, extremamente interessantes. Aquela paciente que foi feita a queimadura da perna, uma paciente que já tinha sido operada 2 vezes, ela tinha aquelas varizes dérmicas, varizes volumosas, e que a gente associou o endolaser. O endolaser ele não é para tratar tudo com o endolaser. O endolaser é mais uma opção que se tem. Quantas vezes eu não imaginava que tivesse um bisturi elétrico fino em que eu passasse uma cana, um gelco, e tentasse enfiar um bisturi elétrico para cauterizar determinados vasos dérmicos. E chegou o laser para isso. Então, aquelas veias dérmicas difíceis, às vezes a pessoa até sabe, a gente diz, olha, é possível que dê alguma queimadura, vai dar alguma lesãozinha de pele, alguma bolha, mas aquilo é o mínimo. Se você tentar abrir aquilo, ou tentar fazer de qualquer outra forma, você às vezes não vai conseguir. Quando você abre, já está dentro já está praticamente dentro da veia. Então, a veia está aderida, é paciente que já foi manipulada 2, 3 vezes. E aquela queimadura, até eu achei que fosse até mais queimaduras, mas até que não. Aquilo é o mínimo. Aquilo poderia ter sido uma deiscente de sutura, poderia ser qualquer coisa assim. Então, eu acho que as complicações que são listadas, da mesma forma, a gente tem visto muita coisa interessante, e o trabalho do Charles Zangotti, que fez despretensiosamente de qualquer incentivo financeiro, que fez na universidade, na Unicamp, foi um trabalho bastante interessante. Era uma coisa duplo cego, o paciente não sabia qual era a perna que ia ser operada com laser ou não. Depois da cirurgia, ele também não ficava sabendo qual era a perna que tinha sido operada ou não, e quem foi examinar e questionar o paciente depois também não sabia qual era a perna operada com endolaser ou que ele tinha feito safenectomia. E o endolaser, as pernas operadas com endolaser, ganhou de Chuar. Eu até achei aquilo que o meu não está ganhando de Chuar tanto assim, entendeu? Eu não consegui entender aquilo. Mas, ao nosso ver, o trabalho, o endolaser, tem validade, eu acho que é muito interessante, e eu acho que o cirurgião vascular não pode prescindir de ter um equipamento, até que seja para ele dizer assim, o caso da senhora não é, tem gente, vai um monte, tá com endolaser, a gente às vezes não faz, o caso da senhora não é para laser, o caso da senhora é fazer cirurgia convencional. Safenas muito volumosas, não compensa fazer com endolaser, não funciona. Aquele caso de recanalização da safena externa, é uma safena grossa, que a gente foi logo no início, e a gente usou até uma energia bem menor do que deveria. Talvez até hoje, com aquela safena daquele jeito, hoje talvez não recanalizasse. Por quê? Certamente eu iria ligar a cross e faria uma cauterização com um pouco mais de energia. Então, é coisa que acontece, né? Existe caso de safenectomia de se retirar a veia femoral, a artéria femoral, em vez de se tirar a veia safena. Então, complicações existem em todos os setores, né? Mas eu acho que é um caso bastante interessante, o uso do endolaser. Estamos satisfeitos com a utilização nos casos selecionados. Mostramos ali, estamos com quase 80 casos, se não me engano, 80 casos. E para hemangiomas, eu acho que para CEAP 4 e 5, você precisa ter, o endolaser vai ajudar muito. Não sei se essa é a minha opinião do Rui, na minha opinião é essa. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas aqui nós estamos falando sem paixão e sem querer comparar métodos nenhum. A gente usa os dois indiscriminadamente. E as flebectomias segmentares continuam sendo feitas durante a cirurgia. Às vezes, algum vaso que dá para fazer com endolaser, que a gente acha que o paciente já foi manipulado ou pré-operado, está com cicatriz de aderência, é ruim de retirar, o endolaser é Chuar. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos 3 minutinhos para... Uma preocupação que é preciso que se tenha, né? O professor Casal de Brito aqui, também da Câmara Técnica do CRM, é ter o cuidado de perguntar ao paciente, ou de investigar do paciente, o que é que o levou a procurar. Porque o paciente que vai
fascinado ou seduzido pela mídia, ele acha que vai fazer uma cirurgia. A palavra laser, para ele, significa uma coisa mágica, né? Que ele vai entrar no centro cirúrgico com a patologia e vai sair sem nada. E principalmente com a ideia de que vai entrar no centro cirúrgico e vai sair sem cicatrizes. É preciso ter um cuidado enorme do ponto de vista jurídico e médico-legal para não embarcar nesse sonho do paciente. Ótimo. Então, obrigado a todos, boa noite, até a próxima.